bem-vindos a mais um podcast. Hoje o papo é Seu Olhar Melhora o Meu, uma reflexão sobre a prática. E a nossa convidada é a Glaucineide Garcês e ela vai tocar esse tema para nós hoje. Pode começar, Glau. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? E eu vou começar trazendo para vocês um estudo que foi feito, né, por uma instituição, que ele mostrou que o modelo de formação de professores em serviço, né, ainda é pouco eficaz aqui no Brasil, né? Que as propostas que são oferecidas nesses cursos, né, eles não dialogam com uma prática que acontece lá na sala de aula, né? Esse estudo também mostrou que as ações de formação que consideram os aspectos de experiência dos professores, conteúdo a ser desenvolvido, a forma como acontecerá essa formação, né, é muito importante para o professor na hora que a gente fala de formação continuada do professor, né. Eu também queria lembrar uma frase de um conhecido, né, nosso muito famoso, que é o Antônio Nóvoa, né, que ele fala assim, né, que o melhor lugar para aprender a lecionar melhor é a própria escola, né? É lá na escola que as coisas acontecem, né? É lá na escola que existe a prática, que existe a realidade, né? E na hora que a gente pensa em reflexão sobre a prática, a gente tem que ir para lá, a gente tem que ir para a sala de aula, né? Porque é lá que a aprendizagem acontece, né? Aí pensando, então, nessa prática de reflexão pensando na prática da reflexão, né? Como é que isso contribui, né? Como é que essa prática da reflexão contribui para a aprendizagem ou para o crescimento ou para a evolução do professor? Como é que isso acontece, né? Já existem muitas ideias ou muitas sugestões, né? Mas agora, há um tempo atrás, né, já há algum tempo a gente conversa sobre observação de sala de aula, né? Mas antes da observação de sala de aula, eu gostaria de trazer para vocês uma ideia de prática investigativa, né? Alguns estudiosos trazem nas suas pesquisas ideias de tornar o professor um investigador da sua prática, né? Ele investigar, ele saber o que é que ele está fazendo e o que é que está dando certo e o que não está dando certo, para que ele consiga fazer ajustes e melhoria nessa prática dele, né? Então, nesse caso, seria o professor olhar para ele mesmo, para a própria aula dele, para a sua prática, e aí ele investigar o que ele mesmo precisa melhorar. Seria mais ou menos isso? Isso, essa é a ideia, né? Mas como fazer isso, né? Nós, enquanto professores, sabemos, né? Quando nós estamos lá na frente, né? Na nossa aula, a gente não tem esse campo de visão, né? A gente só vai fazendo, né? Só vai fazendo e a gente não consegue enxergar exatamente o que está fazendo, né? Aí a importância de um parceiro, né? E quem é que pode ser o parceiro, né? Desse professor lá na escola, né? Quem pode ser o parceiro? Quem? Né? Aí a gente pode pensar no professor coordenador, pode pensar até no próprio professor, colega, sendo esse parceiro. A gente pode pensar na gestão, sendo também esse parceiro, né, do professor, né, nesse olhar sobre a prática, né? E como é que a gente pensa que funciona essa prática, né? O que pode ser melhorado, né? Mas pensando que, quando a gente pensa em parceiro, é aquele parceiro que vai te ajudar no crescimento. Ele não vai só te criticar e dizer que você está fazendo, isso não está certo, isso está errado, não é para você fazer mais isso. Não é isso. Uma crítica construtiva, isso, né? E o que esse olhar do outro vai fazer ou vai trazer para mim que vai melhorar a minha prática. Inclusive é o nome, né, desse podcast de hoje, né? Seu olhar melhora o meu. Isso, né? Quando a gente pensa no olhar é isso, tá? O olhar para o outro, não é olhar para o outro pessoal. Eu não vou olhar o outro professor João, eu não vou olhar o professor Mário, eu não vou olhar a professora Maria. Eu vou olhar a aula de português, a aula de biologia, a aula de matemática, né? E como é que está acontecendo esse movimento todo lá dentro da escola, né? Aí a gente pensa assim, né, Roberta? Como hoje a gente ainda encontra muita resistência, né?
Com certeza. Dos professores com essa prática da sala de aula, né? Mas pensando nisso, por que será que isso acontece, né? E sem contar que isso não é uma novidade, né, Glau? Isso aí já vem de muito tempo na lei, né? Do professor coordenador assistir a aula do professor para auxiliar, né? Ter esse olhar de fora na minha aula, né? E por que o professor tem hoje essa resistência? Você imagina por que ele tem essa resistência hoje? Eu acho que ele tem medo de ser criticado, né? Tem medo da crítica, do olhar do outro. Então, na verdade, ele não pensa que o outro está para auxiliar, para ajudar. Não, ele está ali para criticar ou para supervisionar o meu trabalho. Então, eles têm esse olhar, né? E não um olhar de ajuda, de que o outro vai me auxiliar. Às vezes é por desconhecimento do que é, de como funciona essa estratégia, quais são as etapas dessa estratégia, qual é o objetivo dela e para que ela vai servir, né? Por isso que antes do parceiro ir observar a aula, é importante essa comunicação entre, né, o que vai ser observado, para que vai ser observado, qual é o objetivo, o que eu vou observar, né? Eu lembro que uma vez a gente deu uma formação e um gestor da escola, né, a gente comentou na formação que precisava combinar com o professor de você observar essa aula, né? Ele falou assim, eu não vou combinar não, eu vou entrar lá a hora que eu quiser, né? Eu penso assim, você pode, diretor, o coordenador, ir lá, entrar e olhar a aula do professor a hora que você quiser, mas não chamar isso de observação de sala de aula, porque isso não é observação de sala de aula. Não vamos estragar uma estratégia que é tão importante, tá? Fazendo esse tipo de intervenção, vigia, né? Sim. Porque você vai vigiar. E lembrando que isso tudo tem que ser muito bem planejado, né, Glauco? Então, assim, como você disse, eu chegar no professor, eu preciso saber qual o objetivo da aula, eu preciso do plano de aula desse professor, para eu saber o que ele vai fazer ou o que ele deveria fazer naquela aula, não é isso? Sim, sim. Antes, por isso que a gente fala, né? Existem etapas dentro dessa observação de sala de aula. Existe o antes, né? O combinado, né? O que eu vou olhar, por que eu vou olhar, quando eu vou olhar, né? Existe o durante, né? O procedimento que você vai fazer, os combinados que vocês fizeram, que vai acontecer durante aquele momento da aula, né? E vem o depois, né? O depois eu dar a devolutiva para esse professor, né? Muito do pecado cometido, né, com essa estratégia, é você não saber fazer o depois, né? É eu não saber como fazer esse depois, né? Eu só coloco lá no depois, eu converso com o professor assim, olha, você precisa melhorar isso, precisa melhorar isso, né? Sim. E aí ele não teve nada de bom na aula, né? Eu acho que a gente pode partir, Glau, para você começar falando para nós como seria esse antes. Como que é um combinado entre o professor coordenador e o professor. E aí a gente parte, vamos fazer por partes. Acho que é legal você falar como que funciona esse antes. O que o PC vai olhar, como que ele vai olhar, que olhar ele leva para a sala. Então tá. Antes, o que eu vou olhar, o que eu vou fazer antes? Antes, é importante que assim, o professor, aquele que vai olhar, ou aquele professor coordenador, sentar junto com aquele professor que eu vou olhar na aula dele, que eu vou observar a aula dele, né? E combinar. Eu vou tal dia, tal hora, com tal objetivo. Porque assim, olha, não adianta você ir na aula daquele professor, aquele professor tem 3 aulas hoje, lá no 6º ano, e eu vou olhar as 3 aulas do professor para olhar a mesma coisa? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, a gente pode também dividir esse antes, né? Também eu vou olhar o que em etapas, né? Eu não vou olhar tudo de uma vez, né? O que eu posso olhar numa aula? Vamos lá, Roberto. O que eu posso olhar numa aula? Eu posso olhar na aula a didática, a metodologia, eu posso olhar a interação, eu posso olhar o conteúdo, sempre lembrando, tá? O que eu vou olhar não é o professor, não é a atitude nem é o comportamento, é a aula do professor, né? E outra coisa também, quando o professor coordenador, for construir essa conversa com o professor,
deixar o professor à vontade, né? Professor, você quer que eu vá olhar o quê? Você quer que eu vá quando? Você quer que eu vá em qual sala? Em qual turma você acha pertinente, né? Olha, essa semana, combina com o professor, o coordenador, essa semana eu vou fazer só a correção de uma atividade. Vai semana que vem, onde eu vou fazer uma explicação sobre um tema, onde eu vou usar uma estratégia sobre, né? Eu lembro que na época o coordenador, o diretor também perguntou, mas se eu falar para ele o que eu vou olhar, ele vai se organizar e vai preparar a aula. Eu falei, diretor, mas não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer? Imagina que o professor prepare a aula. Se ele preparar a aula, ótimo, você sai ganhando. Olha isso, um professor que você tinha que não preparava a aula, e você vai olhar, fala para ele que você vai observar a aula dele, e ele prepara a aula, já ganhou, né? Você já ganhou aí alguma coisa, o seu professor já aprendeu alguma coisa, sendo que nem observar a aula você foi, né? Então olha isso, olha o quanto isso é importante, né? E ele prepara a aula, né? Quando o coordenador vai dar olhar, ele prepara a aula mesmo, né? E é isso que a gente quer, Roberta. Acho que, na verdade, esse diretor ele teve aquele olhar, né? Não, ele só vai preparar esta aula, né? Mas aí, quem sabe, não fosse um ganho para a escola, porque aí, a partir dessa, ele ia ver que deu certo, e aí ele prepararia as outras. Isso. Aí tem, né? Aí tem outra coisa também. Quando você vai observar a aula do professor, e esse professor vê um significado naquela observação, ele vai querer que você vá de novo. E ele vai preparar a aula de novo para você, né? Então, outra coisa, né? Quando a gente for olhar a aula, a gente não vai relatar o que eu acho. Eu acho que você deveria ter feito isso. Não. Você vai relatar o que foi feito, né? Tá bom? Então, olha, o importante desse antes é isso. É o combinado que você vai fazer com o professor. Eu vou quando, eu vou onde e eu vou fazer o quê. Esse é o combinado, tá? Aí nós vemos aí que tem muitos protocolos, né? Então, assim, tem um protocolo de acompanhamento e a gente sabe que tem N coisas lá. Eu vou ver a didática do professor e aparecem várias temáticas lá. É possível o PC olhar tudo aquilo? Claro que não, né? Ah, sim. Claro que não. E outra coisa, né? O PC não precisa ficar lá na sala 45 minutos, tá certo? Se ele combinou com o professor que ele ia observar a interação entre os alunos sobre o conteúdo, ele pode ir exatamente naquele momento onde irá acontecer a interação, né? Esse protocolo que você falou também é muito importante. É muito importante nesse antes, o PC também construir um protocolo junto com o professor do que vai ser observado. A gente pode ter um protocolo padrão? Claro que pode. A gente pode ter um protocolo padrão. Mas é importante que também seja construído junto com o professor. A gente sempre fala, né? Que a gente tem que envolver o aluno, não é? A gente sempre não fala, né? Vamos envolver também o professor. Ele também pode ser corresponsável pela construção deste documento, né? E outra coisa, a gente encontra vários protocolos aí na rede, na internet, tá? Você pode construir o seu. A escola pode construir o seu protocolo da maneira que achar melhor, da maneira que achar mais eficiente para aquilo que ela quer. É porque nós sabemos que cada escola tem a sua realidade, então de repente aquele protocolo que é o protocolo igual para todo mundo, talvez ele não sirva para a minha realidade, né? Exatamente, né? E isso você só vai saber conforme as coisas forem acontecendo. A gente não pode deixar de ter, dar aquele start, sabe? Começar a fazer porque a gente tem medo. Eu aconselho, nesse primeiro momento, fazer uma reunião com os professores, combinar, orientar sobre o que é, qual é a observação que vai ser feita, como ela vai ser feita com todo mundo. E alinhar isso, alinhar o objetivo da observação e depois você começar a fazer essas observações. E outra coisa, quando você for fazer a observação, essa observação tem que ser com todos os professores, de todas as disciplinas e passar por todas as turmas, porque cada turma também tem a sua realidade, né? A gente já teve lá na sala de aula, né, Roberta? A gente sabe que a gente leva um conteúdo, leva uma aula, lá no primeiro A é de um jeito, no primeiro B de um jeito, no primeiro C é de outro jeito, né? Às vezes você precisa adaptar, né? Isso que é importante, né?
Aí pensando agora no durante, né? Quando a gente fala o durante, a gente fala do que está acontecendo lá na sala de aula. E eu já falei, você não precisa, o coordenador não precisa ficar lá, ou o diretor não precisa ficar lá 45 minutos, ok? Pode combinar, eu vou ficar tantos minutos para ver isso, eu vou ficar... o meu objetivo é ver esse movimento lá dentro, tá? Combina com o professor. Combina o tempo, combina se vai ter intervenção ou não, porque eu já fui observar uma aula e como coordenadora, e a professora falou, não é Cineide. Eu falei, eu não combinei isso com ela, né? Se é que eu posso dizer, né? Então tem que combinar isso também, né? Combinar se pode fazer intervenção ou não. Avisa para os alunos o que você está fazendo lá. Né? Para os alunos saberem o que você está fazendo lá, qual é o seu objetivo lá também, tá bom? Tudo bem até aqui, Roberta? Tudo está bem tranquilo. Eu acredito que o pessoal também vai achar ótimo. Já estamos falando detalhadamente aí. O antes já foi, agora o durante, né? Estudar um curso, né? A gente só está fazendo um resumo, mas estudar um curso, hein? E aí, se nós formos pensar nesse durante igual, é interessante, como você já disse, que o professor, coordenador, gestor que está lá assistindo essa aula, ele faça uma anotação. E ele tem que fazer essa anotação do que ele está vendo, né? Isso, igual eu falei, né? Não é para anotar, o professor deveria ter feito isso desse jeito. O professor não poderia ter feito isso. Não é para você anotar o que você acha. É para você anotar o que você está vendo. O professor utilizou o livro didático. O professor escreveu na lousa, sabe? Relatar exatamente o fato. Não o que eu acho que deveria ter acontecido, né? Tá? Porque na hora dele fazer agora o terceiro passo, que nós vamos entrar nele, fica mais fácil, né? Porque assim, aí eles juntos podem construir esse feedback, né? Que é o que você vai falar agora. Isso, né? Pensando, né? O que é o feedback, né? O que é essa devolutiva, né? É bom esclarecer o que é antes, né? A devolutiva é quando você mostra para o professor, faz ele refletir sobre o que é que ele fez. Por isso que é bom, quando a gente falou durante, anotar o que aconteceu, porque você vai lá conversar com o professor e você vai relatar, professor, você fez isso, né? Qual era a sua intenção com isso, né? Tá? Você, coordenador, né, o observador, ele não tem a resposta para tudo, né? Ele não tem as respostas para tudo. Muita coisa é no diálogo com o professor que ele vai conseguir enxergar. E às vezes, né, um dos erros que a gente faz na hora do feedback é você dar uma receitinha para o professor, né? Você observou, aí você dá uma receitinha do que ele precisa melhorar e entrega, né? Então, será que é isso mesmo? Será que é isso que o professor quer? Será que é isso que ele precisa? E será que é isso que vai funcionar? Que garantia você tem de que aquela receita, né, que você deu, o professor vai aceitar, né? Então, ele precisa primeiro entender, né, o que está acontecendo para ele poder fazer alguma coisa. Né? Até porque você mesma já comentou, né? As salas são diferentes. Então, essa receita não vai dar certo. Porque talvez dê certo no primeiro A, mas talvez não dê certo no primeiro B. Então, nesse momento, eu acredito também que uma dificuldade, né, que nós vemos é que na hora da pessoa dar a devolutiva, ela ressalta muitos pontos negativos e esquece de falar o que deu certo, né? Se nós estamos ali observando uma aula, alguma coisa deu certo. O professor fez alguma coisa correta. E às vezes a pessoa nem fala. Sim, eu acho que é muito importante. Acho que esse é o primeiro, o começo da conversa é esse, tá? O que aconteceu lá que você pode destacar que é uma prática significativa, né? Começa com esse discurso e depois você vem com os questionamentos. A gente pode até chamar, até mudar, né, se a gente quiser mudar, esse feedback devolutivo como um diálogo formativo. O que vai acontecer? É um diálogo formativo. Né? E o que acontece no diálogo formativo, né? É uma conversa. Não é só eu que digo para você o que você precisa fazer. É que eu pergunto para você o que é que você precisa, o que você acha que você precisa fazer para que isso tenha sentido, né?
Eu sou professora de língua portuguesa e eu acho muito importante, sabe, o uso de palavras, né? Não é o que o professor fez de errado, né? Professor, o que você acha que você fez de errado? Não, não é isso, né? Professor, o que você acha que você pode fazer que vai melhorar, né, a aprendizagem dos alunos, né? O que você acha que pode melhorar essa metodologia, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque algumas palavras carregam um sentido negativo dentro de uma frase ou dentro de um contexto, né? Então a gente pode usar isso, ó, um diálogo, vamos fazer um diálogo formativo sobre o que foi observado. Ô, Cláudia, tem também, às vezes na devolutiva, a pessoa fazer algumas perguntas para, o tema hoje é uma reflexão sobre a prática. Então, dependendo das perguntas que essa pessoa que está dando feedback, ela fizer, o professor vai refletir sobre a prática dele e você não precisa nem dizer que ele errou, não é? O objetivo não é esse, é que ele mesmo, ele tenha essa visão de eu poderia ter feito diferente, não é isso? Isso. Por isso eu mudei, né? Eu chamei de diálogo formativo. Por causa disso, né? É um diálogo, é uma conversa, onde eu trago o PC, né? O observador, traz um discurso, traz perguntas que levem o professor a pensar sobre. Quando a gente fala de reflexão é isso, né? É eu pensar sobre o que é que eu estou fazendo e como eu posso fazer para melhorar isso. O professor vai ter as respostas sobre como? Talvez não. Talvez não, talvez sim, né? Mas também tem o PC ali para ajudar ele. Quando o PC vai, ele já vai sim com o objetivo de fazer o diálogo, mas ele também já vai com algumas intervenções, né? Com certeza. Aquelas cartinhas na manga para fazer intervenções, é importante ele ir com as cartinhas na manga para fazer as intervenções, né? Quando eu falo cartinha na manga, não é algo ruim, né? Mas é algo bom, é trazer algo para acrescentar, né? Isso também é um problema, né? Porque muitos PCs não sabem como acrescentar isso. Como aí eu não sei, aí eu não tenho experiência, aí eu fui observar aula do professor de matemática, como é que eu vou falar se eu sou de língua portuguesa, né? Pensando, o foco não é no conteúdo, né? Mas é na estratégia, na metodologia, na dinâmica da aula que aconteceu ali. Você não tem que saber de português, você não tem que saber de matemática, você não tem que saber de história. Até porque você está vendo a prática do professor, né? Então pode ser professor de qualquer disciplina, que você está vendo a prática, como que ele interage com os alunos, né? E aí por diante. Isso, é isso que a gente tem que, o PC também tem que entender, né? Você não tem que entender do conteúdo, não é o conteúdo que você vai olhar, mas é a metodologia e a dinâmica do que aconteceu lá na sala de aula, como é que foi a interação, né? Claro que às vezes a gente olha também se o professor domina ou não é aquele conteúdo, né? Mas você não vai focar no conteúdo em si, ou o professor, aquele conteúdo que ele ensinou não está certo, ele devia ter ensinado esse conteúdo antes de ter ensinado aquele outro, né? Não é esse o objetivo, né? E é isso que a gente fala também. Quando a gente traz o diálogo formativo, a gente traz o quê? A gente traz o professor como investigador da sua prática. Ele, quando a gente fala, né, o seu olhar melhora o meu, mas o meu olhar também melhora o meu, né? E como é que eu vou olhar? Lá na sala de aula, o professor, igual a gente conversou, que eu falei antes, né? O professor não tem aquela visão ampla do que está acontecendo. E quem vai observar tem essa visão, né? O professor tem a visão de dentro, né? E quem vai observar tem a visão de fora, né? Então, esse é o importante, né? E na hora do questionamento, é isso que a gente tem que fazer. Mostrar para o professor esse olhar de fora. Sim. Né? A partir desse olhar de fora, ele vai ver o que ele fez e ele vai parar e vai pensar sobre isso, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando uma formação para coordenador e eu pedi para a Roberta gravar a minha formação, né? Para depois eu observar como é que tinha sido a minha formação. Isso também é uma prática, Roberta. Isso também é uma estratégia, né? O próprio professor, se ele não quiser, de repente, pedir para o coordenador, mas ele quiser fazer uma prévia, de repente, quiser também conhecer, né? Fazer a reflexão sobre a sua prática, ele mesmo pode gravar. Ele pode gravar a sua aula ou um trecho da sua aula e depois ele mesmo observar, né? E depois conversar, até mesmo com o coordenador, né?
Olha, eu observei isso, veja se a sua visão também é a mesma da minha, né? Isso também é importante, né? Quando a gente fala do olhar, né? Seu olhar melhora o meu, né? O seu olhar melhora o meu, mas o meu também melhora o meu. Só que eu preciso querer olhar, né? Eu preciso ter essa vontade, né? Eu preciso querer mudar, eu preciso querer avançar, eu preciso querer transformar o que eu já faço em algo melhor. A gente também tem esse problema lá na sala, né? Às vezes o professor acha que o que eu estou fazendo tá bom, ele está fazendo tá bom e que ele não precisa melhorar, né? Eu acho que todos nós precisamos melhorar. Ou numa coisa, ou na outra, mas nós sempre precisamos melhorar. Às vezes a gente acha que está perfeito, mas às vezes não, né? A gente sempre tem muita coisa para aprender. E nós estamos vivendo num momento passou a pandemia, pós-pandemia, que muitas coisas não são mais e não serão mais como em 2019, antes da pandemia, né? É verdade. A gente está vivendo uma outra época, 2022, que não vai ser igual a 2019, que não pode ser igual a 2020, que não vai ser igual a 2021, vai ser diferente de 2020, e a gente não pode voltar para trás, porque nós tivemos ganhamos muito, né? Nesses 2 anos, perdemos muito, mas tivemos muitos avanços, principalmente na tecnologia e no uso da tecnologia na escola. A gente não pode perder isso, tá? É verdade, a gente não pode perder isso de vista, né? Sim. Porque o professor, ele acabou sendo obrigado, né, a se reinventar. Então ele teve que ter o acesso à tecnologia que ele não tinha. Então ele não via a importância da tecnologia ser utilizada como um instrumento, uma metodologia dentro da sala de aula. E hoje nós vemos que ela pode e deve ser utilizada, né? Isso. E outra coisa, a gente tem que tomar um cuidado com o uso da tecnologia, né? A tecnologia não tem que ser usar a tecnologia por tecnologia, né? A tecnologia não ensina. O que ensina, tá, é como você faz o uso dessa tecnologia. O que ensina é você, mas como é que você faz o uso dessa tecnologia, né? E aí pode entrar até dentro das próprias metodologias ativas, né, Cláudia? Isso. Porque assim, você vai trabalhar uma metodologia ativa, mas como que você vai trabalhar? Dependendo de como você a utilizar, ela vai ser útil naquela aula. Isso, e a gente sabe que assim, né, tem muito professor que antes da pandemia não usava a tecnologia porque achava que não sabia usar. Aí o que veio a pandemia, e você teve que usar a tecnologia, né? De qualquer jeito você teve que usar a tecnologia, né? E ele achou que ele não sabia, e ele sabia, né? E ele se saiu muito bem, né? E ele faz coisas que nem ele imaginava que ele conseguiria fazer, né? E olha isso, às vezes precisou vir a pandemia para o professor ver que ele é capaz de fazer aquilo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, Roberta, no uso da tecnologia, né? Logo no começo do ano, né, a gente viu muito professor usar o Teams, o Meet para dar aula, e ele queria dar aula exatamente como ele dava na sala de aula, só aquela aula expositiva, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Mesmo na época de aula online, tinha coordenador fazendo observação em sala de aula, Roberta. É verdade. E isso pode acontecer, claro que pode, do mesmo jeito que acontecia, só não era presencial, mas do mesmo jeito que acontecia, poderia ser feito observação de sala de aula também. A gente não pode perder esse movimento, né? Não. Olha o quanto é importante, né? A gente tem que parar de ter medo do olhar do outro sobre o nosso, né? Sobre a nossa prática, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que não é um movimento que vai mudar da noite para o dia, mas essa cultura precisa começar a mudar na escola, porque essa é uma estratégia, uma metodologia de crescimento profissional, né? Isso, exatamente. E hoje a gente vai ver, a gente está vendo nas escolas muitos professores novatos tanto de idade, tá? Como novatos de profissão, né? Então, isso vai ser muito importante para eles, né? Esse olhar do outro sobre a prática deles. É através desse olhar que eu vou transformar e vou melhorar a minha prática, né? E aí, que dica que você deixa, então, para esse profissional que precisa assistir a aula, né?
E o que você acha que pode facilitar o trabalho desse professor coordenador? Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa alinhar aí é a confiança, né? A equipe de professores precisa confiar no coordenador, precisa acreditar que o que ele vai fazer é para melhorar, não é para vigiar a aula dele, né? Outra coisa é alinhar o que é, como funciona essa estratégia, o que ela é e para que ela serve, tá? Outra coisa é o PC também se inteirar dessa metodologia que é esse diálogo formativo, né? Hoje já existem muitos estudos, né, sobre como funciona esse diálogo, o que é esse feedback, o que é essa devolutiva, né, como as pessoas quiserem melhor chamar, né? Mas é importante também o PC se apropriar disso. Antes de fazer, o PC precisa se apropriar do que é isso, conversar com os seus professores sobre o que é isso, e o professor também está aberto para isso, né? Mas a confiança da equipe no seu parceiro é muito importante. E essa confiança ela só vai vir com muito diálogo, né? Isso, com muito diálogo e com muita parceria, né? A escola, a equipe precisa entender que esse PC, que esse parceiro, né? Ele veio para contribuir, não é para vigiar o que ele está fazendo. E outra coisa, a gente tem hoje nas escolas, a gente está entrando numa época agora, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Talvez os outros estados também vai entrar mais para frente, ou alguns já entraram, que é no novo formato de metodologias, né? De trabalho, né? A gente tem aí aulas de projeto de vida, aulas de eletiva entrando, aulas de itinerário formativos, né? Aulas de orientação de estudos, tudo isso que está acontecendo lá na escola. E o PC precisa ajudar os seus professores a desenvolver essas aulas. E como é que ele vai ajudar? Com o diálogo, conversando, tá? E observando o que o professor está fazendo para que ele possa melhorar. Mas antes, sempre antes, o PC precisa se apropriar. Ele precisa saber o que é tudo isso que está acontecendo na escola. Porque o professor só vai confiar no coordenador quando ele tiver certeza de que aquele coordenador sabe do que ele está falando e que ele pode ajudar. Tá? Ele tem que ter esse olhar de parceria mesmo, né? Então, assim, você é meu parceiro, eu sei que você vai lá para me auxiliar, você vai me ajudar depois me dando um feedback formativo. Sim, isso é verdade, né? E esse também é um ponto muito importante, né? A parceria. O professor entender que o PC, ou mesmo o diretor, ou mesmo o vice-diretor, porque às vezes a gente tem na escola momentos que o PC não pode fazer esse movimento porque ele tem uma outra demanda, mas o diretor e o vice-diretor podem fazer esse movimento também, né? Que a equipe gestora é parceira. Ela não está para te vigiar e para te cobrar, ou vai te punir pelo que você fizer, né? Ou vai te expor. Quando a gente fala de punição, a gente fala de expor a pessoa ao ridículo, ou expor o professor dizendo que ele não é um bom professor, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Isso que você falou demanda até um cuidado, né? Porque de repente você expõe o professor, aí já pode ir para outros campos aí, né? A gente tem muito PC, muito coordenador, muito observador que foi fazer esse movimento e perdeu, né? Perdeu toda a equipe por causa de um passo equivocado que foi dado na hora da observação, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? E pensar que assim, né? A gente fala muito de aluno, que os alunos estão fragilizados, que os alunos têm alguns problemas emocionais. A gente tem que pensar também no nosso professor, ele também tem. É verdade. Né? Não é porque ele é adulto, porque ele é professor, que ele não tem problemas emocionais. Ele também tem, ele também está fragilizado. E você também tem que entender isso, né? Que ele está fragilizado e fazer alguma coisa para ajudar. É verdade, porque se a gente for pensar na questão da própria pandemia, quantos professores não perderam
pai, perderam mãe, perderam irmãos, né? Então a gente precisa pensar no socioemocional de todos na escola, né? Sim. Isso não é um trabalho fácil, Esse né? não é um trabalho fácil, né? E a gente sabe que o coordenador tem muitas demandas, né? A gente pode começar aos poucos, Roberta. Você não precisa começar. Eu vou fazer a observação desse mês de todos os professores em todas as turmas. Não dá, meu querido. Não dá, você não vai conseguir. Organiza, faz um cronogramazinho. Olha, esse bimestre eu só consigo fazer observação, mas aquela observação significativa, o antes, o durante, o depois, com 5 professores. Beleza, vai com 5 professores. No outro mês, no outro bimestre eu faço, mas sem problema. Ou não, acho que uma dúvida que pode ser dos nossos professores coordenadores. Eu assisti a aula, quanto tempo eu devo voltar naquela aula, naquela mesma turma, com aquele mesmo professor? Olha, na hora do diálogo formativo, você pode fazer os combinados com o professor, né? A partir desse diálogo formativo, o professor apontou para você alguns ajustes que ele gostaria de fazer, que ele achou que na aula não ficou legal. Você apontou os seus também, né? Vocês fizeram ali alguns combinados, tá? Você já pode combinar imediatamente ali com ele, professor. O que você acha de você fazer esses ajustes, né, nessa sala, nessa metodologia, utilizar o que eu te falei, aí eu vou um outro dia com você, né, observar essa aula depois que você fez esses ajustes, essa melhoria, o que você acha? Combina com o professor, e o professor vai te dizer quando. É ele que vai te dizer o quando você pode, e ele tá pronto para fazer uma outra ser observado novamente, né? E só mais uma coisa, essa questão de observar, eu observei a aula essa semana, quanto tempo eu tenho para dar a devolutiva para esse professor? Olha, o importante é que você faça o mais rápido possível, mas pensando que você tem que se preparar para isso, tá certo? Você, enquanto PC, enquanto observador, tem que se preparar para fazer essa devolutiva, tá? Então, por isso que é importante, eu falei, não vai observar a aula numa semana ou no mês dos 26 professores que você tem, porque você não vai conseguir fazer essa devolutiva, você não vai conseguir. Então, Roberto, eu aconselho assim, né? Alguns especialistas aconselham assim, para você não deixar passar mais do que uma semana. Não deixa passar uma semana, virar a semana sem você dar devolutivas para esse professor, né? Eles falam em 3 dias, 4 dias no máximo, tá? E outra coisa, pensa na ansiedade que o professor vai ficar, né? Então pensa, né? Não vamos deixar o professor mais abalado emocionalmente, né? Vamos nos organizar, né? Quando você preparar o seu cronograma, você pensa, olha, eu tenho o antes, eu tenho o durante e eu tenho o depois também, né? Então já organiza o seu cronograma pensando nesse antes, nesse durante e nesse depois, tá certo? Para você não perder, né? Porque quando você demora muito tempo para dar a devolutiva, você também perde, né? Outra coisa, Roberta, não vai, eu vou observar a aula de 5 professores, depois eu dou a devolutiva para os 5 professores. Não, porque você acaba misturando, acaba se perdendo, tá certo? Então, vai observar a aula de um professor, dá a devolutiva para esse professor, depois você vai observar de outro, ok? Por isso, para não deixar passar tantos dias, né? Para você dar tempo de você ir pelo menos em um terço dos seus professores, pelo menos bimestralmente, tá? Então, 3 dias, tá? 4 dias no máximo para você dar a devolutiva para esse professor. Até porque se nós formos pensar no papel do PC, ele faz N coisas na escola. E aí ele pode até se frustrar. Sim. Porque de repente ele assistiu a aula lá dos 26 professores, ele não conseguiu dar devolutiva para ninguém, porque apareceram outras demandas na escola, e ele vai ficar frustrado e vai falar, não vou mais fazer isso não. Que isso não dá certo. Não dá certo. Isso não funciona, não é? Né? Então, tudo passa também pelo planejamento, né? Tudo. Passa pela agenda, passa pela rotina, né? Então, todos têm que ter, independente de quem seja, precisa ter uma agenda, uma rotina, para poder fazer esse movimento. Bom, Cláudio, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa na sua fala, mas eu acredito que nós conseguimos aí esclarecer muito bem essa temática, né? O seu olhar melhora o meu, uma reflexão sobre a prática do professor lá na sala de aula, né? E pensando aí nessa questão da observação da sala de aula, eu acredito que nós conseguimos aí sanar as dúvidas dos nossos telespectadores aí, ou ouvintes, né? Então, eu só queria acrescentar assim,
as pessoas quando eu digo, os professores, os PCs, os diretores, não terem medo de iniciar essa prática, né? Eu acho que ela precisa começar a acontecer nas escolas para que as mudanças aconteçam, né? Eu acho que é importante iniciar. Não importa se você consegue durante o ano fazer os seus 26 professores, não importa. O que importa é que você inicie essa prática lá na escola, né? E o professor não tenha medo, né? Não tenha medo de receber esse olhar, né, do coordenador, do diretor ou de um outro observador na escola, né? Mas é importante a gente começar a iniciar esse movimento, a começar a inserir essa cultura lá na escola, né? Mas eu também vou deixar, né, como vocês sabem, eu sou da Viagas também, né? Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, quiser colocar lá no YouTube perguntas, a gente responde, tá bom? Até próprio WhatsApp, né? Isso. No site. Então, assim, gostaria de me despedir. Pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e clicar no sininho para poder vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. E novamente vou relembrá-los de que nós temos aí agora o nosso podcast em áudio, então vocês podem nos ouvir também, tá? De repente está lavando uma louça lá, aí já ouve o nosso podcast, tá bom? Então, acho que é isso, né, Glau? Vamos nos despedindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.